No programa Palavra Ética, especial eleições de hoje, nós temos a honra de ter como nosso convidado Tarcísio Delgado, que é do PSB e candidato a governador de Minas Gerais nessas eleições. Vou falar bem rapidinho alguns dados do candidato para que o tempo sobre para ele explicar as suas posturas. Então, ele é advogado, foi prefeito de Juiz de Fora por 3 vezes e foi deputado federal por 3 vezes também, sendo que uma vez foi líder do PMDB. Ô, Tarcísio, eu não poderia deixar de te pedir para você fazer um resumo da tua vida política, que é uma vida muito cheia de realizações e que as pessoas conhecem muito. Eu iniciei em Juiz de Fora em 67 como vereador, tive um mandato, fui o mais votado da cidade, em seguida fui deputado estadual por um mandato também, depois 3 mandatos de deputado federal e 3 mandatos como prefeito de Juiz de Fora. Além disso, ocupei o cargo de diretor-geral do TNR Nacional e também aqui no Estado, da Secretaria de Estado, naquela época de Trabalho e Ação Social. Esta é uma carreira bastante longa e com bastante experiência realmente. Pois é. Eu queria agora colocar na nossa pauta aqui uma avaliação do seu partido político. O senhor hoje está no PSB, né? E então eu queria que o senhor falasse assim, em linhas gerais, como está o partido, falar um pouquinho sobre ideologia, né? E talvez aqui agora já seria a hora da gente enfocar um outro assunto, que é a aliança com a Marina. Então, vamos começar pela parte de expor o partido. O que é o seu partido hoje e qual a ideologia? O PSB, Partido Socialista, no caso brasileiro, mas o Partido Socialista é um dos partidos mais antigos hoje no mundo. E no Brasil também é um partido, talvez, o mais antigo no Brasil que esteja funcionando. É um partido no Brasil e em Minas pequeno ainda, ele está crescendo. Nós agora com a candidatura do Eduardo Campos e depois agora da Marina, estamos fazendo com que o partido dê um salto. E nós aqui em Minas temos um partido que é pequeno, mas o que é? Sob o aspecto ideológico. É um partido socialista. Agora, de um socialismo moderno. Não é o socialismo que muitos ainda pregam da União Soviética, do socialismo real. Aquilo acabou, apodreceu, não deu certo. Hoje, os partidos socialistas caminham mais para uma social-democracia. Na verdade, nós pregamos o controle estatal das ações, mas não o exercício da economia. O exercício da economia pode ser feito pela iniciativa privada e deve ser feito. O Estado deve regular, deve disciplinar, deve fazer as regras da vida econômica e social e deixar que as atividades privadas, particulares, avancem sob o controle do Estado. O que não pode haver num Estado democrático é uma economia que seja apartada do Estado, que seja diferente do Estado, e às vezes até contra o Estado. Isso não é possível. O Estado tem que dar a regra, tem que regrar a democracia. Dentro dessa regra, permitir que a iniciativa privada avance e consiga. Na social-democracia ou no socialismo de hoje, nós defendemos que os deveres essenciais, os bens essenciais, são de obrigação do Estado. Saúde, educação, segurança e etc. A obrigação número 1 é do Estado. É preciso que o Estado mantenha esses serviços de educação, de saúde e de segurança. O que não impede de ter em parceria a iniciativa privada também atuando. O Estado tem que dar, por exemplo, escola para as crianças em idade escolar. Mas tem que permitir que exista a escola particular para o pai que quiser matricular lá. É um direito dele, é uma liberdade dele. Se ele não quer ir para a escola pública, ele põe na escola particular. Deve haver escola particular. Mas é indispensável que exista a escola pública, porque esse é um dos deveres essenciais do Estado.
Eu queria educação, saúde, segurança, mobilidade, etc. Eu queria inserir aí uma perguntinha, né? Uma perguntinha assim que vai ficar enorme. Então, a imprensa anda divulgando muito a ideia da Marina colocar, ela mesma tem falado muito, a independência do Banco Central. Com isso aí, ela ia colocar o poder muito grande na mão da economia privada. Fala-se muito do Banco Itaú como grande alimentador da campanha da Marina, né? O Banco Itaú e mais a empresa Natura. Pegando esse aspecto aí que você começou a falar, vamos discutir um pouquinho como é que ficaria essa economia aí bom, que a imprensa fala isso, vai ficar nas mãos da empresa privada. Na verdade, se a imprensa fala, não fala a verdade, não fala a verdade, não fala a realidade. Não é isso. A Marina, quando fala em autonomia do Banco Central, isso é uma coisa que tem que ser cuidado com tanta cautela que um outro candidato talvez não tivesse coragem de afirmar, porque é polêmico. Até entender o que é a autonomia do Banco Central, parece uma coisa assim, de entregar a economia para os bancos. A economia está entregue para os bancos agora, sem autonomia do Banco Central. Os bancos estão tendo lucro no Brasil nesses últimos períodos, no período Lula e Dilma, que nunca tiveram na sua história. Nunca tiveram na sua história. O Santander teve mais lucro nesse período do que muito nos períodos, 3 vezes mais do que nos períodos anteriores. Então, o que a economia hoje no Brasil está entregue aos bancos. E os bancos são os grandes, levam os grandes lucros dessa economia. Então não é bem isso. A autonomia é o seguinte, não é entregar ao Banco Central uma autonomia absoluta para ele fazer o que quer. Não, é dar ao Banco Central a autonomia para ele tomar decisões independente de estar atrelado ao poder, ao governo, para jogadas políticas. O que acontece hoje não está autônomo, mas fica lá esperando que o governo dê uma ordem para segurar o juro ou não segurar o juro, para segurar a inflação ou não. Não, o Banco Central precisa ter autonomia para isso. É claro, é óbvio que o Banco Central, por mais autônomo que seja, ele nunca vai ser desvinculado do poder instalado. De qualquer maneira, quem vai nomear o diretor do Banco Central é o presidente da República, é o presidente da República. Então vai haver sempre uma interligação. O que a Marina defende é uma parceria maior, com força do Banco Central, não para alterar a economia, não para atuar na economia, não para permitir, como hoje está se permitindo, que os bancos sejam os mais lucrativos da história. Não. Para poder ter autonomia de, na hora de tomar uma decisão, não ter que ficar esperando uma palavra política. Uma palavra, às vezes, depende até de aprovação no Congresso, que é uma coisa polêmica, é uma coisa demorada. Então, uma atitude, uma providência que precisa ser tomada hoje ou amanhã para não permitir que as coisas descarrilhem, não, vai ser tomada daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando já não tem mais jeito. Uhum. Então, não é uma autonomia total, absoluta, para fazer o que quer. É autonomia para, na hora de decisões, ter condição de tomar a decisão sem estar atrelada ao poder instalado. Sim. E, finalmente, o último ponto, assim, que eu estou lembrando das críticas principais ao governo da Marina, uma vez vitorioso, né? A falta de experiência política dela, a falta de quadros. Como que você vê isso? A falta de experiência política, eu diria que o Lula foi acusado da mesma coisa e o Lula tinha muito menos preparo do que a Marina quando entrou. Ele era um operário, saindo do sindicalismo, não tinha nenhuma ilustração maior. A Marina não, a Marina já é uma pessoa professora de sociologia, uma professora de história, é uma pessoa que já foi senadora durante mandato, quer dizer, então, experiência por experiência, ela tem muito mais do que o Lula quando assumiu. E nós todos achamos que o Lula fez um governo muito bom, com grandes avanços na área social. Então, o problema da experiência é falho, porque não corresponde à realidade clara, prática que está aí. Com referência a que você disse aí, além da experiência... A falta de quadros. A falta de quadros, isso aí, no mínimo, é uma arrogância muito grande dos adversários. De achar que todos os quadros brasileiros estão com eles. Uhum. O Brasil é muito grande.
A Academia Brasileira é enorme. A Marinha tem ligações maravilhosas com a Academia Brasileira. Tem ligações com pessoas muito qualificadas. Agora, o que o pessoal quer é que ela hoje comece a indicar nomes do governo, que ela muito inteligentemente não faz e não deve fazer. Mas, evidentemente, que os que acusam de falta de quadros são arrogantes, como sempre foram. Acham que todos os quadros da inteligência brasileira estão com eles. Não, existem muitos mais desligados desses arrogantes que se acham os donos da inteligência brasileira. E a Marinha tem ligações muito profundas para poder montar uma equipe, e ela tem independência, tem autoridade, tem vivência para apresentar um quadro completamente diferente deste que nós temos aí. E é claro que ela tem nomes muito conhecidos. Eu sei de 2 ou 3 nomes de alto gabarito que poderiam ser aproveitados na Marinha. Eu não estou autorizado a falar e jamais falaria. Se ela não fala, não sou eu que vou falar. Nós sabemos aqui que vai ser você, né? Não, eu não, sou eu. Dos quadros mais qualificados. Eu não tenho qualificação para isso, não. Ela tem pessoas muito mais qualificadas do que eu. Não, que isso. Eu acho que, ainda mais com essa experiência concreta de administrar uma cidade como Juiz de Fora, ter sido líder de governo no Congresso que nós temos, né? Isso aí te dá muita experiência mesmo passada e tal. Como é que está o apoio da Marina no PSB? A Marina tem um apoio do PSB nacional predominante. Quer dizer, Você acha que foram apenas alguns? Foram alguns. Mais ou menos? Foram Você alguns. Coloca como saída de pessoas, e não foram alguns. Um clima no PSB. Nós não temos no Brasil uma história partidária. Esses são os assuntos que eu estudo muito permanentemente, independente de candidatura, e por isso a gente tem uma visão muito boa. Tem coisas escritas sobre isso, bastante. O Brasil não tem uma história partidária que faz com que a gente possa exigir dos membros do partido uma fidelidade muito grande. Infelizmente, a história partidária do Brasil é muito fluida, ela não tem firmeza historicamente. E nós não podemos exigir. Um partido pequeno como o PSB, numa hora dessa, tem todo tipo de gente no partido, em todos os partidos. Por mais que você queira controlar a inscrição no partido de pessoas, por esse mundo que é o Brasil afora, você não tem como controlar. Aqui, acolá, entra alguém que você nem gostaria que entrasse. Então não há, na verdade, uma fidelidade absoluta. Há dissidências no partido, mas muito pequenas, não expressivas em termo partidário. Mas tem quadros muito importantes, né? Tem quadros. Que romperam, que declararam não apoio à Marina. Sim, existem nomes que tomaram essa decisão, como existem nomes de outros partidos. O senador Pedro Simon, com a grande reserva moral do país, é candidato a senador pelo PMDB e apoia a Marina. Ele apoia, tem ido inclusive nas reuniões com a Marina, que é uma das maiores reservas morais deste país. O ex-governador de Pernambuco, Java Vasconcelos, senador hoje, apoia a Marina e é do PMDB. Então há dissidências aqui e acolá. O que importa é ter uma linha de conduta séria, comprometida com a ética. O seu programa tem ética, e ética para mim é um nome muito importante, porque sempre levei isso na vida pública com absoluto rigor, com absoluta austeridade, nunca abri mão dos princípios éticos e morais na administração, com absoluta seriedade. Então, o que importa é isso, é você regimentar pessoas que tenham esse compromisso com a ética, com a austeridade na coisa pública. Eu sempre digo o seguinte, na gestão da coisa pública, você tem o dever de ser mais exigente do que na gestão da sua vida particular. Eu, por exemplo, posso pegar uma nota minha, que eu ganhei do meu salário, não posso fazer porque é crime, mas tiro o aspecto criminal, o aspecto moral, posso queimá-la, porque ela é minha. Eu ganhei, posso botar fogo nela. Agora, quando eu seguro uma nota que é do poder público, eu estou gerindo, eu não posso fazer nada. Porque aquilo não é meu, aquilo é do povo. É isso. Eu tenho a obrigação de tomar conta com seriedade daquilo. Eu tenho dito isso, eu sempre digo sempre isso. Pois é, nós temos certeza disso, dessa sua austeridade ética e tal, né? Mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo agora, é um minutinho só, e dentro de um minuto nós estamos de volta.
Quando você passa por um momento difícil, como enfrentar um linfoma, dá valor a toda ajuda que recebe. Eu agradeço de coração todo mundo que me ajudou. Mas é importante lembrar das pessoas que ainda precisam ser ajudadas. E você pode ajudar entrando no movimento contra o linfoma. Acesse Quem Ajuda Amigo É e seja meu amigo. Bom, nós estamos no programa Palavra Ética Especial Eleições, entrevistando o candidato ao governo de Minas Gerais, Tarcísio Delgado. Tarcísio é do PSB, foi prefeito de Juiz de Fora 3 vezes, deputado federal 3 vezes, inclusive líder do PMDB no Congresso Nacional, na Câmara, né? E nós conversamos muito sobre o partido no primeiro bloco. Agora nós vamos focar na pessoa do candidato, né? A primeira coisa que eu queria colocar aqui, o ponto para a nossa reflexão, é o seguinte: como é que você analisa a questão das pesquisas eleitorais? Queria que você começasse avaliando, contando para os nossos espectadores também, a sua colocação. Quanto que você está tendo, mais ou menos, porcentagem, se você concorda com isso, e aí você já entra na análise da pesquisa. Eu falaria sobre isso de maneira mais tranquila, nas eleições outras que eu disputei, que nas pesquisas eu aparecia sempre na frente, ou perto da frente, disputando o mandato. Aí eu criticava demais as pesquisas, como eu critico. Hoje, se eu criticar a pesquisa, fica parecendo que é um choro, porque eu estou baixo na pesquisa. Mas eu sempre pensei assim de pesquisa. Pesquisas eleitorais, antes do dia da eleição, é só manipulação. Na verdade, as pesquisas são contratadas por um órgão da imprensa poderoso, que, por sinal, o órgão contrata, mas quem paga são os candidatos, os partidos, que têm interesse. E as pesquisas, então, apresentam, antes do período da eleição, resultados completamente desbaratados. Depois, quando vai chegando no dia da eleição, elas começam a corrigir, para não cair desmoralizadas. Desmoralizadas. Perto da eleição. Mas antes, não. Então, o que acontece é isso. Esse problema, além de outros arranjos que existem, há um arranjo fundamental. Quando a pesquisa diz que a margem de erro é de 3%, ela joga um candidato para cima e outro para baixo, 6 pontos. Que ela bota o adversário no piso, desce 3. E o companheiro no teto, sobe 3. Dá 6 pontos de diferença para quem está disputando lá na frente. E no meu caso, a pesquisa, a semana passada, deu 4%. Eu tanto posso ter 1, como posso ter 7. Como pode ter 7, e segundo os estudos que nós temos, eu estou com um pouco mais de 7. Eu estou chegando aí 8, 9 em estudos que nós temos. E eles põem lá margem de erro de 3, aí põe 4, na média, eu posso ter 1, eu posso ter 7, na pesquisa deles. É verdade. Então isso acontece. Então pesquisa, eu acho, inclusive, devia ser proibido publicar pesquisa até na semana da eleição, até 10 dias da eleição. Porque aí eles já ficam com medo de apresentar coisas muito desbaratadas. Exatamente. Muito antes, não. Quem vai provar que não era aquilo? Ninguém vai provar. Então, é aquele jogo de pesquisa como elemento de campanha eleitoral. Não é uma coisa que se possa acreditar. E todos os institutos, esses mais famosos, são os que mais fazem isso. Demais. O Ibope fez isso durante anos no Brasil, de manipular pesquisas, várias vezes. Muitas eleições que eu disputei, o Ibope manipulava até na semana da eleição. Até na semana da eleição. E assim os outros todos. É jogo de interesse, pesquisas feitas sob encomenda, e a situação de pesquisa é essa. Eu não quero, nesta eleição, falar, eu estou comentando, porque é uma coisa que eu sempre, a minha secretária está aí, ela sabe disso. Você vinha, pesquisa, eu não quero saber de pesquisa, eu falava assim. Você está na frente, não quero saber de pesquisa. Eu quero saber da campanha e vamos esperar a eleição. Pois é, você está coberto de razão.
Aliás, nós já temos casos clássicos, né, na história política brasileira a respeito das O pesquisas. pobre do Brizola sofria demais Pois com isso. é. Que Eu estava pessoal era lembrando contra dele. ele, aí fazia pesquisa dizendo que ele não tinha chance nenhuma, ele estava ganhando a eleição. Pois é. E tem ainda uma base eleitoral nossa que gosta muito de votar no candidato que vai ganhar, né? Então, Eles fazem isso para poder. Exatamente, exatamente. ô Tarcísio, eu queria que você falasse agora um pouco sobre a conjuntura nacional, a democracia no Brasil. Como é que você acha? Ele chegou em que ponto? Está razoável? A sua candidatura fortalece essa democracia, né? Eu quero, então, que você fizesse uma análise aí para Acho que uma nós. candidatura republicana, como é a minha, fortalece a democracia. Uma candidatura que não tem compromisso com outra coisa, a não ser com a verdade. Eu falo uma verdade, ainda que as pessoas não falam isso não, outras vezes que não dá voto. Mas é verdade, eu vou falar. Costumo dizer para o meu pessoal. Então eu tenho compromisso com a verdade. Eu não, se vai dar voto, se não vai dar voto, é uma coisa que... Aí vão ver. Mas eu tenho que dizer a verdade e pregar o que é verdade. A democracia brasileira ainda está muito fragilizada. E a democracia brasileira, o sistema brasileiro, o modelo brasileiro, está muito entregue ao sistema financeiro. Nós não podemos ter uma economia... Hoje, as pessoas reclamam, os empresários da indústria, por exemplo, e do comércio, os empreendedores reclamam muito que a economia está baixa, que as dificuldades estão... Esse ano foi muito ruim para a indústria. Mas o sistema financeiro continua ganhando milhões, lucros inacessíveis, lucros impossíveis estão tendo. Então tem entregue muito ao modelo. A economia hoje é menos a economia de mercado, como já se defendeu, em que as empresas produzem, concorrem, e é muito a economia financeira. Os bancos é que controlam tudo. Essa coisa é muito séria e tem que ver. É difícil você fazer democracia e aprofundar a democracia num modelo em que, na verdade, os poderosos tomam conta do país. Na verdade, não tem muito. O governo Lula, justiça seja feita, avançou muito em muitos programas sociais importantes e que deve ser avançar mais na base da pirâmide social, que elevou para a classe média e elevou um pouco mais uma grande parcela de brasileiros que viviam excluídos. Então foi um grande governo de inclusão social, muito importante isso. Mas dali fez a inclusão. Essa categoria chegou a um consumo, melhorou a vida dessa categoria. Mas lá na cúpula não se mexeu em nada. Lá na cúpula mandam os mesmos. Os tubarões são os mesmos. E estão aí. E principalmente assentados no sistema financeiro. É muito complicado isso. Bom, vamos partir agora para mais um ponto. Vitorioso ou não, quais são os pontos que vocês defendem no PSB? Ganhando ou não a eleição, o que vocês vão fazer? Quais são os Eu pontos? pessoalmente penso o seguinte, e já disse isso sempre, e fiz isso quando tive o poder na mão. O que eu falo não é hipótese, não é promessa que acho que eu vou fazer, não. Eu falo que faria aquilo que eu já fiz. Por exemplo, na minha mentalidade política, educação é a mola mestra. É a prioridade das prioridades. Educação não é uma prioridade. É a prioridade das prioridades. A educação lá em cima. Depois você der saúde, segurança, mobilidade, meio ambiente, etc. Numa segunda categoria, tudo depende da educação. Primeiro, saúde depende da educação. Segurança depende da educação. Mobilidade depende da educação. Educação em primeiro lugar. E quando nós tivemos o poder na mão, nós fizemos isso com a educação. Nós fizemos plano de carga e salário para os professores, fizemos centro de formação do professor, criamos um centro de formação do professor. Nós estabelecemos uma bolsa anual para cada professor, em que ela recebia uma importância em dinheiro da prefeitura para comprar livros e se atualizarem. Nós criamos um plano de carga e salário do professor, ele entrava para o concurso na letra A, 3 anos depois ia para a letra B, e de 3 em 3 anos ele mudava de letra, e mudava de salário, melhorava, para quando aposentasse, já ter um salário um pouco melhor.
Não essa coisa que nós estamos vendo aí no Estado, que os professores, um terço do ano, ficaram em greve. Como é que pode? E vem o candidato e fala que Minas tem a melhor educação, não sei, do mundo. Meu amigo, ele está falando, inclusive, uma coisa incrível, está fazendo cortesia com o chapéu dos outros, porque a educação fundamental, segundo a Constituição, segundo a lei, é de competência do município. Isso não é estatal. Estadual é a educação do ensino médio, que é o pior do Brasil, segundo as pesquisas mais recentes. O ensino médio, que é a competência do Estado, é o pior do Brasil. Ele fala no fundamental, que é do município. O Estado tem algumas escolas pelas cidades, mas, por exemplo, em Juiz de Fora, vou dar um exemplo. Existem 10, 11 escolas estaduais e 100 e tantas municipais. O domínio é municipal. Então, se há alguma vantagem, nós temos que cumprimentar os municípios brasileiros, mineiros, que os municípios fizeram com que a educação conseguisse um nível bom na área fundamental. No ensino médio é um desastre, que é o que compete ao Estado. Então, número 1, a educação, depois, aí como mola mestra. Agora, óbvio, atenção especial para a saúde, que é muito complicada a situação que nós temos. Nós, em Juiz de Fora, implantamos o médico de família, que é uma coisa completamente diferente do que temos aí, que funcionou lá. O médico, cada bairro, você coloca um médico, conforme o tamanho do bairro, 2, conforme o tamanho 3, você mede pela população o número de médicos. E o médico é obrigado semanalmente a visitar o seu doente, na sua casa. Então, a pessoa, a senhora de mais idade, obesa, com dificuldade, tem que todo dia estar procurando posto médico, ela vai para o posto médico, primeiro ela não encontra nada no posto médico. Nem seringa para dar injeção não tem, nos postos que tem aí. Eu tenho um irmão que é médico e trabalha nesse setor. Ele falou, Tarcísio, pelo amor de Deus, fala na campanha que não precisa construir mais posto médico. Precisa equipar os postos médicos que tem. Não adianta construir posto médico se não tem nada lá. Não tem aparelho de tirar pressão. Não tem termômetro para tirar a temperatura. Não tem nada no posto para chegar lá. Então, o médico de família, ele visita a pessoa. Em vez da pessoa sair de casa, pegar ônibus com dificuldade, ir para o posto médico, para o posto de saúde, chegar lá, ficar 1 hora esperando, 2 horas, 3 horas, e quase sempre nem ser atendido, ela é atendida em casa, é visto. Enquanto há o acompanhamento médico ali, é atendido ali. Se amanhã agrava e precisa ir para a internação, ele já vai direto para a internação. Não tem que passar pelos postos que não tem nada. Deu muito resultado isso. E é muito importante, porque saúde é um dos grandes problemas que nós temos aí. Porque o equipamento que tem, os postos, são completamente desprovidos de qualquer condição de assistência. Então, não resolve. Tarcísio, nem preciso te falar que foi uma honra muito grande ter você aqui nos nossos estúdios, né, ter gravado essa entrevista. Eu acho que ela foi, né, importante aí para esclarecer esses pontos todos. E eu queria agradecer muito a sua presença aqui e agradecer, como sempre, a todas as pessoas que nos acompanharam nesse trabalho. Até a próxima semana, se Deus quiser.